Vamos para a palavra? Eu quero ministrar algo aqui para vocês, eu quero pedir muita atenção de vocês, que você anote isso, eu sei que tem um celular, anote alguns pontos que vão ser chaves para você hoje. Essa palavra, ela dá um pouco de sequência naquilo que o apóstolo pregou domingo passado. Quem não esteve, ou pelo menos esteve, que já ouviu, já meditou em cima da palavra do domingo passado aqui. Só dá um amém aí. Amém? Já escutaram, já meditaram, todo mundo? Amém? Vocês foram, de certa forma, mexidos aí com essa palavra? Sim ou não? É uma palavra que nos tira da zona de conforto, certo? Certo? Que é realmente de você entender o chamado de Deus para você e a grande comissão. E a coisa mais maluca e a gente acho que pode falar um pouquinho aqui na escola de homens também, eu trouxe uma palavra sobre a relativização da verdade. Então, a gente vive num tempo onde valores, fundamentos que o próprio Deus estabeleceu, eles estão sendo distorcidos, eles estão sendo relativizados. E existem pessoas que utilizam a própria palavra de Deus, faz um malabarismo para tentar desviar o foco da Igreja de Cristo nesses dias. Por isso que eu coloquei aqui uma série sobre o reino de Deus, você pode anotar aí, o reino de Deus. E eu quero falar um pouquinho, obviamente que eu teria que ter pelo menos, sei lá, umas 2, 3 horas, para falar de uma forma mais ampla sobre o governo de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho, alguns aspectos do governo de Deus. Amém? Amém? Então, me ajude aqui para todo mundo ficar bem atento em tudo que eu vou ministrar. Então, essa série fala sobre o reino de Deus, e você faz parte do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Todos vocês aqui fazem parte do reino de Deus. E Deus espera de um posicionamento meu e seu. Amém? Deus espera um posicionamento meu e seu. Eu me recordo que o meu pai, na última ministração, ele até citou o próprio movimento do Descende. Quem estava no Descende aqui? Amém? Quem foi muito abençoado naquele dia lá? Quem foi ativado naquele dia lá? Glória a Deus. E o grande dilema que nós vivemos, e eu vi muitos pastores falar, é o pós esse evento, né? Então, o que a gente vê? A gente vê centenas de milhares de pessoas saindo dos estádios e mexidos e com uma palavra no coração daquele pensamento assim: eu entendi quem eu sou, eu entendi que eu preciso manifestar o reino, eu entendi que Deus me chamou, eu entendi que eu preciso ser um missionário nessa terra, eu entendi que eu preciso pregar o reino de Deus, eu entendi que eu preciso viver o reino de Deus. E por um outro lado, existe um pensamento muito humanista, e que ele acabou infelizmente entrando dentro de muitas igrejas, através infelizmente de lideranças, enfim, que foram de alguma forma relativizando a verdade, que você servir a Deus lá no seu cantinho, tá tudo ok. Que você viver a sua vida, não, eu trabalho, e daí eu venho aqui para um culto às vezes, e aí eu vou para a minha cela, e eu vou para a minha casa, eu estou vivendo o reino de Deus, eu estou manifestando o reino de Deus. Não é uma coisa, é um pensamento que entrou em muitos ambientes e muitas igrejas. Por isso que a gente foi vendo a grande crise desse tempo, que existe um grupo de pessoas desesperados correndo atrás, às vezes, do primeiro milhão. Eu acho que a gente nos últimos anos escutou muito isso, né? O primeiro milhão, eu vou fazer o meu primeiro milhão, eu vou empreender, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou crescer na vida, e tudo isso está tudo certo, porque Deus deseja nos abençoar. O problema é que essa mensagem, sem a mensagem real da cruz, coloca a pessoa num ambiente religioso, aonde ela acha que não, cara, a minha vida está toda redonda, eu acredito que Deus é soberano sobre tudo, Ele criou todas as coisas, eu oro pela manhã, eu vou de vez em quando na igreja, e o meu tempo é escasso, e infelizmente, lembra que há umas 2 semanas atrás, 3, eu até preguei, a gente vê um texto que o próprio apóstolo Paulo escreve, que o risco que nós corremos é de ser pessoas improdutivas no reino. Então, o reino de Deus que foi estabelecido, ele é feito de filhos, e você e eu somos filhos de Deus, e eu e você fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Agora, eu não consigo manifestar o reino de Deus apenas dentro da minha casa sendo pai, eu não consigo manifestar o reino de Deus apenas sendo um bom amigo, eu não consigo manifestar o reino de Deus apenas com o meu trabalho.
Isso faz parte da manifestação do reino de Deus na terra, amém? Como que eu manifesto o reino de Deus na terra dentro da minha casa? Sendo um bom pai, fazendo de tudo para educar os nossos filhos no caminho, né? Investindo tempo neles, em pregar o evangelho para eles, sendo um bom marido, sendo um bom amigo para minha esposa. Isso é a manifestação do reino de Deus, porque eu sei que esse posicionamento vai gerar um bom testemunho, e isso conecta pessoas e ministra o coração de pessoas. Então você consegue entender que isso é a manifestação do reino de Deus? Mas isso não é a totalidade do reino de Deus. Isso não é a totalidade da manifestação do reino de Deus. Então repita assim comigo: governo. Deus, Ele nos chamou, e a grande comissão é, você pode ver em Mateus 28:20, se você quiser colocar aqui, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Se você pensa de uma forma limitada a o meu mundo, o meu trabalho, o meu rolê de final de semana, e às vezes eu me conectar com alguma coisa da igreja, isso é muito pobre, isso não é o que Deus tem para a igreja dele nesses dias. O que tem faltado para nós é ousadia, coragem e revelação do evangelho. E sabe o que é mais triste? Que existe um grupo gigante de pessoas que tem esse tipo de pensamento, que são pessoas legais, que têm boas intenções, que têm um bom coração, mas correm um sério risco de se tornarem, ou já se tornaram, religiosas. E o que nós não podemos nos tornar é pessoas religiosas. E lembra a diferença do cristão que manifesta o reino, do filho de Deus e do religioso? É uma palavra central. Um é totalmente dependente do Senhor e o outro é independente. Sabe, e infelizmente, eu até vi recentemente, eu recebo muita coisa no meu telefone, muitas pessoas me mandam, gente de outros lugares que eu preguei, o que você acha disso? Você viu essa palavra? Você viu essa mensagem? Eu vi uma fala muito herética, na verdade, de um pastor, e que ele até escreveu um livro que até deu uma bombada uns anos atrás. E ele traz esse pensamento, assim, essa relativização, ele traz esse pensamento mais humanista para dentro da fala dele, da pregação dele, de como, por exemplo, olha, fique tranquilo, não fique desesperado com esses textos da Bíblia que Jesus te chama para manifestar o reino. Você que está com a tua vida, né, está correndo aí com as tuas coisas, com o teu trabalho, com os seus filhos, cara, já está tudo bem, você está servindo a Deus, e você está honrando a Deus, você está manifestando o reino, fique aí tranquilo. Só que quando a gente vai olhar as cartas do apóstolo Paulo, quando a gente vai ver o ministério de Jesus, é uma mensagem que é contrária a isso. Recentemente a gente viu também uma certa polêmica de um vídeo, onde um pastor, ele diz que está se desligando de uma igreja, e aí ele fala que ele ia tirar um tempo para cuidar da família dele, e aí obviamente que vários pastores começaram a fazer vídeos, e falar que, olha, na verdade você nem precisaria ter tirado um tempo para cuidar da sua família, na verdade você já teria que estar cuidando da sua família, e o próprio Espírito Santo te ajuda a conduzir, você servir o reino, cuidar da sua família, servir as pessoas. Então está muito em voga esse tipo de assunto, e eu como pastor, eu não posso chegar para vocês e falar que qualquer coisa está ok, eu não posso chegar para vocês e não pregar a verdade e falar a verdade. Aqui uma das marcas do nosso ministério é, nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz, nós pregamos o evangelho, doa a quem doer. E infelizmente, essa temática, essa mensagem, até escutei uma pessoa falou assim, né, puxa, eu estive em São Paulo, e ele fez lá o Dunamis Farm e tudo mais, daí ele voltou e falou assim, nossa, parece que eu estava lá no seminário do Silce, parece que eu estava na Yarn, tipo, a linguagem era muito igual, parece que eu estava lá na igreja de vocês. Eu falei, na verdade, meu filho, é porque lá tem um grupo de pessoas maravilhosas que também só pregam o que está na Bíblia. Se a gente tivesse igrejas, homens que não negociassem valores e pregassem apenas o que está na palavra, esse era o mesmo sentimento, é ou não é? Embora tenha cada região é um lugar, tem os seus costumes, os seus jeitos, suas culturas, mas o cerne, a palavra, o entendimento, a revelação seria a mesma. Aí eu falei, até brinquei e falei para ele assim, cara, a gente não inventou a roda.
A gente não se enxerga como, meu, uau, que incrível, que ministério extraordinário, que coisa maravilhosa, somos, né, os únicos. Cara, nós padecemos da graça de Deus. Deus confiou uma mensagem para o apóstolo, que ele prega às nações, né, e esses anos de experiência foram nos dando bagagem, e a gente vai manter dessa forma. Quando a gente tem algumas lutas, nós sentamos, conversamos, nos olhamos, e a gente sempre diz, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando a verdade, nós estamos cuidando, nós estamos pastoreando, nós estamos estendendo a mão, nós estamos protegendo as ovelhas, né? Não existe sombra de variação no caráter dessa liderança, a gente está fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E eu faço das palavras do Teófilo Hayashi, tem gente que não vai conseguir viver isso. E pessoas legais, pessoas massa, pessoas joia, bacana, que é legal estar junto, mas elas não vão conseguir viver, porque esse entendimento, essa revelação de governo do reino de Deus, é muito denso para algumas pessoas, e para você viver nesse aspecto, você tem que abrir mão e deixar muito a mentalidade religiosa. Porque a mentalidade, dentro da mentalidade humanista, dentro da mentalidade religiosa, dentre várias coisas, a pior delas é aquele pensamento de que eu faço algumas coisas, e as pessoas às vezes não pensam assim, elas não acham que não estão fazendo isso, mas lá no fundo estão. Eu faço coisas para estar no caminho certo para agradar a Deus. Sabe, faz sentido? Tipo, cara, fui lá, eu dizimei. Não, eu estou indo numa igreja, né? Todo mundo vai ver que eu não me desviei, eu estou indo numa igreja. Mas o reino de Deus, ele fala de você abrir mão de muitas coisas. E o mais difícil hoje é o abrir mão das coisas. Tínhamos ali, em poucos minutos, eu tive uma conversa profunda com o Felipe, a gente conversando sobre isso. E ele abrindo para mim, falou assim, cara, as palavras estão gerando uma confusão santa na minha cabeça. Que eu estou colocando em xeque aqui se eu tive realmente um relacionamento profundo com o Senhor, sem nenhuma vergonha de falar. Porque o reino de Deus, ele nos chama para uma vida que muitas pessoas estão ensinando de forma contrária. Então o que Deus nos chama é para governar, repita assim comigo, governar. Governar. Jesus é o Rei dos Reis e Ele governa. Se existe um reino, e quem governa esse reino é Jesus Cristo. Agora, Ele espera que eu e você manifestemos o reino de Deus com domínio e governo. Lembra lá no Jardim do Éden, no início de todas as coisas, Deus começa a criar todas as coisas, e o que Ele traz uma ordem para o homem? Ele diz, homem, domine sobre todas as coisas. O problema é que homens foram pegando esse tipo de texto, essa mensagem, e dominando pessoas e não coisas. Então, homem nenhum pode dominar outro homem. Homem lidera e governa outras pessoas. Sabe quando a gente fala sobre o governo do Estado, o governo, é uma pessoa que está lá sendo colocada para instruir, para conduzir, para liderar, para governar um ambiente, uma cidade, uma nação para o lugar certo. Essa é a responsabilidade de um governante. E Deus espera que você se coloque como um governador nesses dias, e que você manifeste o reino de Deus dessa forma. Agora, para eu manifestar o reino de Deus dessa maneira e viver o que Deus espera de mim, eu preciso abrir mão de muitas coisas. E aí que está, eu acredito que o X da questão. É muito difícil a gente entender a mensagem do Evangelho e entender o que é abrir essa mão. Porque quando Jesus está falando para os discípulos, Ele fala, ide fazei discípulos de todas as nações. E quando Ele está falando nações ali, você pode estudar, sim, nações de forma geográfica, mas também é de ambientes. Repita assim comigo, ambientes. Todos os ambientes da sociedade precisam ser feitos discípulos, né? É nas universidades, é nos hospitais, é nos escritórios, é no esporte, é no entretenimento, em todos os ambientes. E Deus te chama para isso. Ele fala, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, o que isso significa? É um plano completo, você só não vai evangelizar alguém. Vocês estão aqui comigo? Você não vai apenas evangelizar alguém, mas você vai, além de você pregar a mensagem do Evangelho, é conduzir essa pessoa com uma confissão pública de fé, se batizar nas águas, é você ensinar para ela a importância do batismo das águas. Depois é você começar a falar que existe o Espírito Santo e ela
pode ser batizada com o Espírito Santo de Deus, e depois você vai fazer um discípulo. E é um discípulo do quê? É um discípulo de Jesus. Agora, para você discipular, dá trabalho, dá ou não dá, gente? Então vocês estão conseguindo entender que Jesus está chamando o seu povo para fazer uma coisa, e as pessoas estão indo para um outro lugar fazer outra? E em nome de Deus, acha que está tudo certo, e não está. O apóstolo, a gente tem conversado sobre isso, falei bastante com o Eduardo também, a crise que nós vivemos nesse tempo. Em virtude desse pensamento religioso e humano, a gente vê, as pessoas com dificuldade de orar e de interceder. Tipo assim, gente, a gente está promovendo aqui um dia para a gente entrar lá, sei lá, um horário e orar. E o espírito dessa era vai ministrando da forma dele nos corações. Não, você não precisa disso. Isso aí é só para quem, sei lá, tem um chamado específico. Não, cara, você já foi lá na tua célula essa semana, você até sorriu para as pessoas. Não, cara, você já ofertou na igreja. Não, tá tudo certo. Não, cara, olha aí, cara, você trabalha de segunda a segunda. Foca no seu trabalho, você precisa sustentar a tua casa. Com verdades da própria palavra. O inimigo nunca vai vir e vai falar coisas horrendas para você e absurdas. Lembra quando Jesus é tentado no deserto? Até o diabo conhece a palavra. E a gente tem que ter discernimento, que existem muitas pessoas que usam a palavra, infelizmente, para paralisar o avanço do reino de Deus. É uma pregação, é uma fala, é um pensamento humanista e apenas religioso, não é de manifestar. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar nessa manhã aqui, para manifestar o reino de Deus, eu preciso sair da minha zona de conforto. Porque qual que é a mensagem central do reino de Deus? É Jesus Cristo crucificado na cruz. E o convite dele é, se você quer me seguir, você vai pegar sua cruz e negar todos os dias as suas vontades. E Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele. E a sensação, sem nenhum tipo de julgamento que dá, é que existe um grupo com esse tipo de pensamento, que não está seguindo Jesus, mas está seguindo a Mamon. Que não está seguindo os passos de Jesus, mas está seguindo qualquer outra coisa. Porque Jesus é alguém que manifestou o reino sem se preocupar com as coisas dessa terra. E a relação do religioso com a religião é: eu estou tão preocupado com as coisas dessa terra que eu preciso de um Deus para resolver elas. Estão conseguindo entender? É forte isso aqui, é ou não é, gente? Eu tenho tanto boleto, eu tenho tanto problema, eu tenho tanto problema no casamento, eu tenho tantas coisas para resolver. Eu preciso de um Deus que resolva os meus problemas. O nosso Deus é um Deus que resolve problemas, sim ou não? Sim, mas é a maneira como eu vou atrás desse Deus, a maneira como eu me relaciono com esse Deus que faz a diferença. Nós, filhos de Deus, temos qual tipo de mentalidade? Jesus Cristo me alcançou, eu estava completamente perdido, Ele morreu no meu lugar, e pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu fui alcançado. Eu já tenho tudo que eu preciso. Mas o Deus que eu decidi me submeter, o Deus que eu decidi adorar, o Deus que eu decidi entregar minha vida e me render Ele a todo o resto da minha vida, é muito bom, é fiel e não vai me deixar faltar nada. Ele vai prosperar minhas finanças, Ele vai trazer saúde para o meu físico, Ele vai trazer saúde emocional, Ele vai vai vir com a sua mão e com o seu favor, e vai me prosperar em todas as áreas. Então a nossa relação com o Senhor é mais não com as mãos daquilo que Ele pode nos entregar, mas é mais com os seus pés a quem aqueles a gente pode beijar. Então essa é a grande diferença hoje. E entenda, um religioso ele faz as coisas que um não religioso faz também. E o problema é que, e eu amo esse texto de Jesus, é que imagine só, vamos pegar aqui uma ilustração. Talvez eu tô caminhando de uma forma religiosa e o Eduardo não. Nós dois podemos evangelizar. A diferença é a mensagem que nós vamos entregar para a pessoa. A maneira como eu vou apresentar Jesus. Talvez a do religioso nada difere de qualquer outra religião. Do espiritismo, do candomblé, enfim, qualquer outra religião. Olha, venha até esse Deus, Ele vai resolver todos os seus problemas.
E é já nesse início que a mensagem do evangelho começa a ser distorcida, porque a mensagem do evangelho de Deus é: morra de uma vez por todas para suas vontades e para sua vida, e viva a vida de Deus, a sua nova natureza, aquilo que Deus te fez para você viver nessa terra hoje. Porque, gente, a marca do verdadeiro discípulo é você permanecer fiel mesmo quando você não vê nada pintado de ouro. É quando você, meu Deus, é só segunda-feira, é só não, é só chuva, parece que as coisas não acontecem. Você permanece fiel adorando a Ele. Porque mesmo, talvez, se você não veja em vida algumas coisas acontecer, você permaneceu fiel. Por quê? Porque Ele já te deu o que você precisava. Agora, como que nós vamos cumprir a grande comissão? Camarada, eu preciso evangelizar, eu preciso manifestar o reino de Deus, eu preciso fazer discípulo. Gente, fazer discípulo dá trabalho. Vocês viram o trabalho que Jesus teve para formar os discípulos? Jesus, o Filho de Deus, teve muito trabalho para formar aqueles discípulos, e ainda assim teve um que traiu. Teve um desobediente, teve um que achava que era o Rock Balboa, e pegar a própria arma e corta a orelha de um. Aí nega ele mesmo 3 vezes. Aí ele ministra a cura anterior para ele. Você está entendendo quão complexo é? Agora eu pergunto para você, você que é filho de Deus, que você entende a mensagem de Mateus 28:20, você está preparado para fazer discípulo? Fale pela fé, amém. Vocês estão conseguindo entender que não tem a ver com uma vida religiosa, mas tem a ver com manifestar o reino de Deus. Entenda uma coisa, você ser uma boa mãe, você ser um bom marido, você ser um bom funcionário que chega no horário, é só o feijão com arroz. É só o básico. Então esse pensamento é pecado, é errado, é demoníaco. Que você não tem que ir além do seu mundinho para manifestar o reino. Você não tem que ir além das suas coisas. Eu compreendo, eu entendo, cara, a nossa vida é complexa, é uma rotina apertada, tem muito horário, tem muita coisa, mas você precisa começar a buscar o Espírito Santo, sabedoria, discernimento, e falar assim, cara, a minha vida está numa mesmice, e eu estou correndo um sério risco de me tornar um religioso. Você entende? Eu escutei já, esse exemplo não posso expor pessoas, mas já escutei, cara, a sensação que eu tenho é que vocês estão lá num lugar que eu não estou. A sensação que eu tenho é que vocês têm uma conexão com Deus que eu não tenho. A sensação parece que vocês estão correndo uma corrida que eu não estou. Não é que você não merece, não é que você é a pior pessoa do mundo, você só é um religioso ainda. Você não entendeu que viver o reino de Deus é você pagar um preço. A mensagem do Descende inteira foi essa. Quem entendeu, quem conseguiu compreender, entendeu isso. Vinha a gente orar, intercedia pela nação, mas no final das contas é, quem está disposto a levantar um tênis? De uma forma profética, né? E ir para as nações. Quem está disposto a falar assim, cara, eu vou abrir mão aqui do meu conforto, eu vou lá servir lá no culto das mulheres. Cara, eu vou abrir a mão do meu conforto, eu vou lá fazer uma comida para as crianças na salinha. Cara, eu vou abrir mão do meu conforto. Cara, eu vou lá visitar os doentes nos hospitais. Cara, eu vou abrir mão do meu conforto. Eu vou perguntar se a liderança precisa de alguma ajuda. Cara, eu vou abrir mão do meu conforto. Eu vou perguntar para os pastores, quem está precisando ser discipulado nessa igreja, eu vou acompanhar essa pessoa. Vocês estão aqui comigo? Gente, eu preciso pregar isso. Eu preciso pregar isso. Essa é a mensagem do reino de Deus. E quanto antes nós entendemos isso, antes nós nos desenvolvemos e nós crescemos. Eu cresci escutando uma frase do meu pai, cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas coisas. E eu guardei isso no meu coração e assim é. Gente, de verdade, eu falo para todo mundo, cara, eu sou ser humano, eu choro, tem dia que eu estou extremamente chateado, eu me decepciono, eu fico triste, eu falo muitas vezes, Deus, por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que essa pessoa fez isso? Por que o Senhor permitiu esse camarada que estava dentro da minha casa, que eu dei a vida por ele, mentir para mim? Aí eu começo a ver a vida de Jesus. E a mensagem que Deus me trouxe, até principalmente com ano passado, meu coração ficou muito machucado. Deus falou assim, não permita que a maldade de alguns, que a mentira de alguns contamine o seu coração. Permaneça na verdade, permaneça fazendo o que tem que ser feito. Mesmo que existam os Judas. Porque toda mesa que existe um Judas, existe um João.
Em toda mesa que existe um Judas que vai se levantar, existe um Pedro que pode até negar 3 vezes, mas ele vai ficar até o fim. Vai ser alguém de aliança. Cara, e isso conforta o meu coração. E eu falo, cara, é esse reino que eu acredito. É o da verdade, é o do sim, sim e do não, não. Então essa aqui é uma mensagem para você não chorar, para você não sentir calafrios, só para você voltar para casa pensando e meditando. Cara, talvez eu estou vendo um monte de coisa na internet que não tem nada a ver com o Evangelho. Lucas 17:20 diz assim, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Por isso que todas essas coisas eu estou falando, elas acontecem de modo invisível. Por que a palavra é manifestar? Porque aquilo que se manifesta, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver. Agora, ele acontece num campo espiritual, invisível. Amém? Amém? Então eu vou trazer, eu fiz mais uma introdução aqui, eu vou acabar no horário, mas para você entender que a gente vai falar aspectos do reino de Deus. E essa mensagem, né, muito da minha teologia passa por um grande homem de Deus que infelizmente já morreu há uns anos atrás, no acidente de avião, que é o Myles Munroe, né? Eu conversando com meu pai, que é um grande estudioso, lê demais, escreve demais, são anos só bebendo de fontes absurdas, né? Ele diz, cara, vou falar para você, eu e mais alguns outros irmãos reconhecemos que eu acredito que esse pastor era um dos caras com a maior revelação que alguém já pisou na terra. Ele entendeu coisas que ninguém entendeu, ele compreendeu coisas do reino de Deus que ninguém compreendeu. Então, se você colocar Myles Munroe na internet, ainda você vai ver mensagens dele sobre a manifestação do reino de Deus, o governo do reino de Deus. Cara, faça essa tarefa de casa. E eu sei que a minha teologia passa também muito por isso. E eu falo assim, cara, a mensagem do reino de Deus, o poder do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, ela precisa ser pregada nesses dias. Porque senão é muito fácil, é uma linha muito fina de você se perder no meio do caminho. E você acha assim, cara, não estou sendo servido nessa igreja, cara, sei lá, parece que as coisas não saem da maneira que eu calculava. Sim, as coisas nem têm que sair do jeito que você planejou, meu filho. O que você tem que sair dessa manhã aqui entendendo Deus me chamou para uma obra maravilhosa. E qual é o papel da igreja onde você faz parte aqui hoje? É equipar você, é interceder por você, é enviar você. Repita assim comigo, envio. Cara, eu não sei se vocês já ouviram falar, muitas pessoas falam assim, aqui é uma igreja de plataforma de envio, né? Então existem igrejas que realmente se tornam uma plataforma de envio. O que seria isso? Como por exemplo, a igreja te suprir em todas as ferramentas necessárias para você ser enviado para manifestar o reino lá fora. Como por exemplo, cara, eu sei que eu posso me envolver com tal projeto porque a minha igreja está intercedendo por mim. Vou dar um exemplo, muito aleatório aqui. Cara, o Eduardo está trabalhando numa big empresa aqui do Brasil, está lá trabalhando na Netflix agora. E obviamente que Deus colocou ele num cargo agora que ele se tornou head de marketing dentro do Netflix. Vai passar muita coisa na mão dele que a diretoria decidiu que ele não queria, um monte de tipo de conteúdo, um monte de filme, um monte de desenho que não manifesta, que não agrada o coração de Deus. Mas Deus colocou ele lá. Sabe o que ele mais precisa? É a nossa oração, gente. Porque ele vai lidar com um ambiente, com um chão muito espinhoso. Vocês estão conseguindo compreender? Eu quero trazer clareza e o que importa é você entender o teu dia a dia aqui. Não um troço místico, meu Deus, e os anjos, e os arcanjos. Não, cara, é a vida real. Como que eu vou manifestar o reino de Deus? E ele vai precisar muito de sabedoria. Ele vai precisar se aconselhar. Ele vai ter que tomar decisões que muitas vezes ele não vai saber como dizer, cara, eu preciso aprovar isso aqui, mas eu sei que isso aqui fere o caráter de Deus. Ele vai ter que buscar no Senhor, cara, será que eu preciso estar aqui mesmo? Ou como eu posso mudar esse ambiente? Então ele precisa da igreja, porque aqui ele tem irmãos que intercedem por ele. Ele tem uma célula que na terça-feira ele vai abrir o coração só do dia cansado que ele teve. Você está conseguindo compreender? Aí ele vai ter pessoas que vão poder dar bons conselhos para ele. Aí ele vai ter uma equipe, eu falo assim, equipe aí, evangelismo. Cara, eu consegui ajeitar um negócio, lá vai ter um evento. Vamos lá com a gente, porque nós vamos evangelizar aquele povo lá. Pastor, o que você acha de você promover algo específico para empresários? Que provavelmente se eu convidar o meu diretor, ele vá num ambiente assim. Vocês estão conseguindo compreender como que é a manifestação do reino? Dá trabalho, gente.
Não é sentado na nossa casa vendo Netflix e jogo, velho. Achando que, eu fui no domingo, checklist, eu sou abençoado. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. A salvação é a porta de entrada do reino de Deus. Agora a minha pergunta é, tem duas formas de você viver a sua vida. Ou você vive de uma forma religiosa e você se envolve com a religião, ou você vive uma vida de manifestar o reino de Deus. E o meu recado para você, sem nenhum tipo de problema, se você quer a primeira opção, provavelmente você não vai conseguir fazer parte dessa família. E aqueles que estão aqui desde o começo, é que já entenderam isso. E essa é sempre a fala, cara, eu sei que vocês estão indo para o lugar certo. Nós temos o apóstolo que dá bons conselhos, uma palavra genuína sendo pregada. Eu sei que Deus me implantou com um objetivo aqui, eu estou ajudando a construir algo, um legado maravilhoso. Essa é a consciência desses dias. Essa tem sido a nossa conversa aqui da liderança. Cara, nós estamos numa corrida, o apóstolo está passando o bastão. Para quem ele está passando o bastão? Para o pastor Eduardo, que vai ser o sucessor? Não, é para vocês. Porque não se faz igreja sozinho. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Vocês estão conseguindo compreender? E a frase que eu escutei é: Eduardo, eu sei que o Senhor estará com você, o Espírito Santo estará com você, mas a pergunta é, quando eu não estiver aqui, quem estará do seu lado? Qual será a sua equipe? Então eu vou gastar o resto das minhas energias, das minhas forças para preparar essa equipe. Então eu estou sendo muito claro aqui com vocês. Eu acredito que são vocês que estarão. É um privilégio poder ver os nossos filhos crescer junto. Eu acredito que nós estaremos, em nome de Jesus, edificando e ajudando a edificar, a construir esse legado tão incrível. Porque nós conhecemos pessoas que infelizmente não conseguiram passar para um sucessor nem para pessoas. E o ministério morreu. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Vai ser a passada de bastão mais saudável possível. E é um privilégio poder fazer parte dessa casa. Só que aqui, o evangelho ele é pregado de forma genuína. E vai doer mesmo. E vai tirar da zona de conforto mesmo. Se você em algum momento não abrir seu coração, não expor as suas feridas, não querer ser curado, vai dar ruim em algum momento. Estamos apressando isso? É claro que não, você tem o teu tempo. Mas em algum momento você vai precisar fazer isso. Porque nós somos chamados a manifestar o reino de Deus, gente. E para manifestar o reino de Deus, tem que ter muito menos de Eduardo e só o Espírito Santo e Jesus Cristo em mim. Vocês estão conseguindo compreender? Um homem que manifestou o reino de Deus nessa terra foi o apóstolo Paulo. Alguém que abriu mão das suas vontades, dos seus desejos, para viver o seu chamado. Custe o que custar. Vocês estão conseguindo receber algo aqui nessa manhã? Você já parou para pensar sobre o que é o reino de Deus? É muito importante a gente compreender para desfrutar da vida no reino. Então tem muitas pessoas que falam, não, eu faço parte do reino de Deus, mas não desfruta do reino de Deus. E eu acredito que também é um tempo de desfrutar. A gente paga um preço, a gente anda a segunda milha, a gente sai da zona de conforto, mas é um tempo de desfrute. A gente precisa desfrutar. Posso ouvir amém? Amém. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é um reino de poder espiritual. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Mas de poder. A gente escutou muito isso aqui lá no Descende, esse texto. Nós somos o povo do reino de Deus. Apocalipse 5:10 diz assim: tu os constituísse reino e sacerdote, ou em outras traduções, reis e sacerdotes, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem vai reinar sobre a terra? Me ajuda, gente. Os reis e sacerdotes. Quem são os reis e sacerdotes? Somos nós, gente. Então Deus te chamou para reinar aqui na terra. Reinar em terra. Agora, lembra da primeira palavra que eu trouxe? Governo. Repita assim, governo. E uma das mensagens que mais tem falado comigo é: todo filho de Deus, todo mundo que faz parte do reino de Deus exerce influência. Então todos vocês que estão aqui hoje, todos que estão nos assistindo, vocês exercem influência. E todo mundo que exerce uma influência, olha como que é a temática. Jesus já não deixou muito claro, você e eu somos luz nesse mundo e sal na terra. Ok, então ele espera que a gente venha fazer discípulos e manifestar o reino. Então isso fala de liderança e influência. Todo mundo que influencia alguém em alguma coisa é um líder.
Então já cai por terra essa mentalidade religiosa. Nossa, eu estava na liderança, eu era um líder. Não, todos nós somos líderes. Amém? Então, você é um líder e é porque você gera influência. Lembre que você é sal, você é luz e Deus espera que você manifeste o reino dele através da sua vida. Sendo luz aonde há trevas, trazendo paz aonde tem confusão e como um sal na terra, ou seja, dando sabor a essa sociedade. Está sobre nós esse encargo de determinar como a sociedade precisa caminhar. E é manifestando o reino de Deus. Conseguiram compreender aqui? Agora existe a palavra governo. A palavra governo, ela tem vários significados no original, e a gente pode puxar para dentro dessa palavra um dos significados que significa autoliderança. Repita assim comigo, autoliderança. Isso tem sido uma coisa que tem apertado o meu coração, gente. Eu achava que eu tinha uma autoliderança assim 100%. E eu percebi que está lá uns 80%. Porque tem algumas coisas que eu preciso me autoliderar e ser mais firme. Você começa a fazer uma leitura. Puxa vida, eu estou meditando, eu estou lendo a palavra, eu falo com o Senhor, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou pastoreando, eu estou discipulando. Mas uma autoliderança fala do posicionamento que você tem que ter em todas as áreas. Então, será que eu tenho coragem e ousadia para sair e pregar o evangelho para alguém, mas eu não tenho autoliderança para falar não para a Coca? Eu estou falando de mim, tá? Não precisa se sentir constrangido. Eu estou falando de mim. Você entendeu o que é uma autoliderança? É você conseguir, nas mínimas coisas você tem que se autoliderar. E o papel de um líder é sempre estar se autoliderando para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa bem radical aqui para vocês. Eu já estou me organizando para isso. Vocês já caminham um tempo aqui comigo e provavelmente, sei lá, vocês já se acostumaram, vocês são meus amigos, além de eu ser pastor sobre vocês aqui, Deus me confiou vocês para pastorear, nós temos as nossas relações, vocês enxergam Deus na minha vida e está tudo certo, ok? Mas provavelmente tem algum ambiente que eu vá, que só pelo fato de eu estar negligenciando alguma área da minha vida, não me escutem. Vocês estão conseguindo compreender? Talvez no campo eclesiástico, todo mundo me convidam, eu vou e eu prego, mas talvez em alguns ambientes onde Deus queira me colocar para eu pregar o evangelho, talvez não me escutem por vários motivos. Por vários motivos. Então a primeira coisa, uma pessoa pode pensar, talvez esse camarada cuida muito da parte espiritual, mas talvez a parte física ele não cuida muito, ele é negligente, eu já não vou dar muito ouvido para ele. Vocês estão conseguindo compreender? Estou falando de mim aqui. Manifestar o reino de Deus, a gente tem que pagar um preço. Para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, nós temos que pagar um preço. Eu não estou falando de um estereótipo que você tem que ser a pessoa mais ultra, mega, bela e perfeita em tudo que você faz. Mas tem que mostrar que você tem posicionamento e tem firmeza. Vocês estão conseguindo me compreender? Aleluia. Deixa eu correr aqui. Vai pensando nisso. Temos que priorizar a vida no reino. E tem muitas pessoas que não priorizam a vida no reino, mas elas priorizam a vida na igreja. Tem uma diferença muito grande. Tem pessoas, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia não diz buscar em primeiro lugar ir na igreja. Priorizar a igreja é uma coisa, priorizar o reino é outra. Eu conheço pessoas que priorizaram a vida inteira a igreja e nunca manifestaram o reino. Quer um exemplo? Eu pego na própria Bíblia. É só você olhar aqueles homens que estavam no templo e que não conseguiam compreender a mensagem de Jesus. Jesus trouxe a mensagem do reino e eles estavam dentro do templo, com a Torá, acreditando que eles eram filhos de Abraão, descendentes de Isaac, Jacó e toda essa linhagem. Não, nós temos a verdade, nós sabemos que tem um Deus, mas eles não conseguiam compreender essa mensagem e essa era a diferença. Talvez priorizaram a igreja, mas não priorizar o reino de Deus. E para priorizar o reino de Deus, você precisa de uma coisa chamada revelação. Gente, está bem escola dominical aqui hoje. Não sei se está conseguindo entender. Eu estou explicando assim bem certinho para você compreender a linha do tempo.
Para você manifestar o reino, você precisa ter uma mentalidade que você é rei e sacerdote. E que você tem essa grande comissão, você tem esse encargo sobre você. Agora, para você entender aquele texto que diz que você precisa priorizar o reino de Deus, você precisa entender que existe uma diferença. Priorizar o reino não é ir sempre na igreja, não é faltar nenhum biuano, não é faltar um culto de casais. Até porque se fosse, quem não está aqui hoje está lascado. Vocês estão conseguindo compreender? Manifestar o reino é descansar também, Jesus descansou. Aleluia, aleluia. Agora, manifestar o reino de Deus também é você falar assim: Deus, abra uma oportunidade de emprego para mim, que eu consiga manifestar o reino de Deus, mas eu não negligencie as coisas do reino. Se eu tiver que ganhar um pouco menos de dinheiro, mas que eu ganhe um pouco menos de dinheiro, mas que eu tenha tempo hábil para manifestar o reino de Deus. Porque talvez Deus vai te dar um trabalho que você não consegue tomar um café com uma amiga. E está tudo bem, não se sinta mal por isso, mas talvez é um tempo de recalcular a rota. A nossa vida não é só trabalhar, gente, essas coisas vão ficar por aqui. Nessa passagem a gente tem que ajustar a nossa vida para manifestar o reino, e a gente manifesta de várias formas. Se autoliderando, se posicionando, tendo uma vida reta e justa, que a nossa família seja um bom testemunho para as pessoas, a ponto de você falar assim: me imite, porque eu estou imitando a Deus, como o apóstolo Paulo disse. Já parou a pensar, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é manifestar o reino. Mas manifestar o reino é você também poder se envolver com as outras coisas. Talvez Deus te deu capacidade, habilidade para você, cara, ser um bom capelão. Capelão não é uma pessoa que só vai e visita um hospital, ele entra em empresas. E para você entrar numa empresa, talvez você tenha que ter uma linguagem que o empresário pare para te ouvir. Então não é apenas a unção. Primeiro você tem que ter muita unção, mas você tem que se preparar para estar lá também. Isso é manifestar o reino de Deus. Porque as pessoas que não têm a Deus, eles são espetaculares profissionais. Dentre as 7 esferas do entretenimento, os principais profissionais que estão lá dentro não são cristãos. Vocês estão conseguindo compreender, cara, que é um chamado para a gente manifestar o reino urgentemente, e a gente parar de pensar um pouco na nossa vidinha. E a gente talvez se acostumou. Eu me lembro que o Nonato veio para cá e falou: cara, vocês estão ficando obesos aqui. Vocês fazem parte de uma igreja onde tem um mestre da palavra, é um privilégio que vocês têm, tem um apóstolo aqui, mas vocês precisam ir para as ruas, manifestar o reino, evangelizar essas pessoas e pôr no caminho. Não é só pregar o evangelho e entregar água. É fazer discípulo. É dar um encaminhamento para essa pessoa. Entregar uma comida, entregar água sem o evangelho da cruz é assistencialismo, e Jesus não precisa disso. Porque tem gente que faz melhor que nós. Tem outras religiões que fazem muito melhor que nós tomamos um pau nisso. O que nós precisamos é apresentar Jesus para essas pessoas. Olha, você está com sede, toma essa água, mas eu vim falar de um Jesus que pode matar uma sede eterna. Meu filho, você está envolvido com droga, mas eu vou te direcionar para um lugar que vão cuidar de você. Ou não, cara, vem aqui, você precisa vir aqui para a igreja, você precisa de uma família para te abraçar. Vem cá, agora vem cá que eu quero sentar e eu vou começar a discipular você. Abra seu coração, como é que está a sua vida, como é que é a sua história, o que você viveu, como que é teu passado. O Jesus que eu estou apresentando para você, ele cura suas emoções. Vem para cá tomar um café com os irmãos da igreja. Vai ter um celulão, vamos para lá, nós vamos para um clube lá comer uma carne, vamos junto. Isso é discipular. É você mandar uma mensagem: está tudo bem com você, meu irmão? Você já está conseguindo ler a Bíblia? Ide fazer discípulos. A ponto desse camarada falar assim: estou 1 ano na igreja, estou 3 meses, 4 meses na igreja. Eu entendi, vamos supor que o Eduardo está evangelizando alguém. Eduardo, eu acho que eu quero me batizar. Amém, glória a Deus, e a gente vai fazer festa. Aí o Eduardo vai continuar de novo com esse trabalho. Olha, ele se batizou agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ter o batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse que você tem que buscar intensamente ser batizado e para os dons serem manifestos. Deus quer usar a sua vida, e você vai discipulando. E você vai discipulando. Até que vai chegar um momento que essa pessoa vai estar bem com o Senhor e vai poder discipular outras pessoas. E ainda o Eduardo vai ter a responsabilidade de continuar ensinando ele a guardar o que Deus ensinou ao Eduardo. Isso é a grande comissão. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Mas é isso que Deus espera de nós. Você está pronto para isso? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Mas nós como igreja precisamos ter esse entendimento.
Cara, isso aqui é uma das mensagens que mais confronta a igreja moderna de hoje, como era de antigamente. E é tão demoníaco esse pensamento, porque enquanto Jesus estava sendo crucificado, tinha gente dentro da igreja falando, crucificam. Ele não é o Filho de Deus. É tão terrível esse pensamento, cara. E o problema de Jesus nunca foi com o diabo, gente. Deus não tem problema nenhum com o diabo. Mas o único Deus que Deus chama de Senhor lá na Bíblia é Mamon. Então, ou existem pessoas servindo a Deus, ou existe uma pessoa servindo a Mamon. E ele diz, você não consegue servir exatamente a dois senhores. Cara, ou você vai estar servindo um, ou você vai estar servindo o outro. E Mamon fala exatamente, é o Deus do dinheiro. E o dinheiro está ligado a valor, às coisas. Então, hoje pela manhã é para você entender, cara, é complexo esse negócio. A gente está vivendo essa era das igrejas extremamente lotadas de pessoas vazias e pessoas se tornando apenas uma pessoa religiosa. Eu conheço muitas pessoas. Sabe aquelas pessoas assim? E isso tem tanto na igreja evangélica, na igreja católica, que tem uma vida secularizada durante a semana, mas vai lá orar, fazer uma prece, vai lá na igreja, e depois, às vezes até vai na célula, dão o dízimo. Tem gente, cara, de verdade, é mais fiel do que pessoas que estão há anos no evangelho. O cara ali tem um encontro com a religião, ele gostou do network que ele encontrou ali, e ele dizima. Eu vi ontem uma pessoa falando sobre isso. Então, vocês estão conseguindo compreender? Eu estou querendo trazer clareza para você de como as coisas no reino de Deus, elas são sérias. E a gente não brinca com as coisas do reino de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Já está indo para uma reta final aqui. Aleluia, aleluia. Eu quero bater aqui só, eu ia trazer os pontos, eu vou falar aqui pela metade. Na outra mensagem eu termino ela e já emendo para outra. Mas o governo no reino de Deus, em sua vida, ele se manifesta de algumas maneiras, amém? Amém? E primeiro nós temos que ter a revelação que Jesus Cristo é o nosso rei. Lucas capítulo 1, versículo 33 diz assim, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Então nós fazemos parte de um reino que jamais terá fim. Posso ouvir um amém? O profeta Isaías, lá no capítulo 32, no versículo 1, diz assim, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Olha que palavra poderosa, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Quem é este rei? Essa é uma profecia que se cumpriu. Quem é este rei, gente? Jesus, e ele reina com retidão. E quem são os príncipes que governarão com justiça? A igreja, somos nós. Lembra da palavra governo? Governo, a gente está falando de algo profundo. Então, para você, embora assim, entendendo bem esse aspecto do reino de Deus, eu vou fazer só até a metade, depois a gente vai dar continuidade. Um ponto importante, anote aí. Creia que há um rei eterno. Você jamais pode deixar de crer nisso. O nosso rei, ele é eterno, amém? Salmo 99, no versículo 1 diz assim, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Então ele reina sobre todas as coisas, glória a Deus por isso, amém? Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono, diz o salmista no capítulo 47. Salmo 9, versículo 8 diz assim, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Aleluia. Então jamais deixe de crer que existe um rei que governa sobre todas as coisas. Amém, gente? Amém. Aleluia por isso. Segundo ponto importante, creia que existe um reino espiritual. Você precisa entender, essas coisas acontecem no campo espiritual. Um texto aqui, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso aqui está falando exatamente de um reino espiritual, né?
João 18:36 diz assim: se existe um reino, existe um governo sobre este lugar. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Aleluia. Então esse segundo ponto é importantíssimo. Creia que existe um reino espiritual. E se existe um reino espiritual, aonde que nós nos preparamos e vencemos as nossas batalhas? Primeiramente, com oração, jejum e intercessão. Oração, jejum e intercessão. Essa é a linguagem natural no reino de Deus. Terceiro ponto, importantíssimo. Deseje fazer parte do reino. Tem alguém aqui que realmente quer fazer parte do reino hoje? Amém. Depois dessa mensagem aqui, Salmo 34:8 diz assim: prove e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Cara, Deus é bom, Ele quer usar a sua vida, e é um privilégio nós sermos usados por Deus. Sabe, uma coisa que eu tenho no meu coração é que Deus não precisa da gente, mas Ele conta conosco. Deus não precisa aqui do Eduardo, não precisa desse Eduardo, Ele não precisa de nós, Ele não precisa do Paulo, mas Ele conta com o Paulo, Ele alcançou o Paulo com um objetivo. Você entende? Deus não faz nada à toa. Deus usou lá o Guilherme, alcançou o Paulo, né? Sua esposa, e Deus plantou aqui, e Ele tem uma obra, Ele deseja usar. Deus, Ele é soberano sobre tudo. Então Deus não deve nada para nós. Nós somos privilegiados em servi-lo. E Deus conta com a nossa vida para manifestar um reino. Posso ouvir um amém? Estou apertando aqui para vocês. Quarto ponto. Creia que haverá um juízo neste reino. Isso aqui é muito importante. Salmo 79:6. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Olha o que o salmista diz: derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Sabe o que mais me traz temor no coração? Que a palavra de Deus diz que lá no final dos tempos chegarão pessoas que não se prostraram no amor, né, mas vão se prostrar diante do grande eu sou. E Ele vai olhar para alguns e dizer: cara, vocês pregaram em meu nome, vocês fizeram evangelismo no meu nome, vocês fizeram eventos no meu nome, vocês cantaram no meu nome, vocês fizeram um monte de coisas no meu nome, mas eu não os conheço. É bem simples de você conseguir compreender isso agora. A religião produz pessoas que não serão conhecidas de Deus, mas conhecidas dos homens. Olha, está vendo como estou sendo abençoado? Fiz até check-in na igreja. Olha, está vendo aqui, ó, eu estou fazendo isso. Olha, eu já estou agora, estou num outro lugar trabalhando. Olha, eu faço isso. Olha, agora eu estou servindo nisso. Olha, mas será que conhece realmente o Senhor? O meu temor é que a gente jamais deixe de ser conhecido de Jesus. E a Bíblia diz que a primeira maneira mais profunda e mais intencional e mais eficaz de Deus nos conhecer é se relacionando com Ele, quando nós fechamos a nossa porta e nós buscamos ao Pai em secreto, e Ele se manifesta em nós e para nós. Então que nós sejamos pessoas conhecidas de Deus. E talvez a gente não vai conseguir fazer tantas coisas para Deus, mas se a gente fazer com entendimento e clareza do que é o reino e ajudar essa grande comissão, viver essa grande comissão, o que vai acontecer? Deus se alegrará e nós seremos conhecidos dEle. É você chegar no final da tua caminhada e Deus falar assim: eu te conheço, eu sei quem é você. Você sempre foi verdadeiro. Mesmo sendo prejudicado, você decidiu não mentir. Você abriu mão de sentar em algumas mesas. Você abriu mão de algumas amizades por mim. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu vi todas as vezes que você chorou e você perdeu em meu nome. Eu sei quem você é, eu me lembro todas as vezes que você perdeu vantagens por mim. Vocês estão conseguindo compreender? Deus não quer que você seja conhecido pela sua performance, pelo seu serviço, mas é pela devoção e entrega do seu coração. Lembra quando a gente tem aquela história maravilhosa? Isso é aquela mulher incrível que derrama sobre os pés de Jesus um bálsamo, um perfume valioso. E houve um questionamento quando teve essa atitude dessa mulher. Nossa, como que você vai derramar
um perfume como esse, algo tão, você poderia pegar esse perfume e vender para conseguir um dinheiro e ajudar as outras pessoas, os mais necessitados. Lembra desse texto? Aí, obviamente, que Jesus, ele é o Rei dos Reis, quem inaugurou o reino de Deus aqui nessa terra, e ele vem e dá uma pedrada na mentalidade religiosa. Sabe os questionadores modernos de hoje, que questionam tudo, gente questionando na internet, gente questionando dentro da igreja, dentro do trabalho, sabe, critica e questiona tudo, mentalidade religiosa. Mentalidade religiosa. E Jesus, ele é poderoso, as palavras dele são incríveis, e ele dá uma lição nessa mentalidade religiosa, e ele fala desse ato da pessoa entregar o que tem de melhor aos pés de Jesus. Sim, aquele perfume ele tinha muito valor, mas essa é a relação minha e tua com Jesus. A gente vai começar a dar sentido, significado e o devido valor para as coisas ao nosso redor. Você está disposto a viver isso, gente? É uma mentalidade religiosa de um lado e a manifestação do reino de Deus de outro. Está acabando aqui, está acabando. Glória a Deus. Eu vou pegar dois pontos para a gente fechar aqui, porque é extremamente importante. Jesus. Isso aqui é forte. E eu termino aqui com esses 3 pontos. Quando você crê e aceita o governo do reino de Deus sobre a sua vida. Então você viu que todo esse tempo eu estou explicando aqui o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, o que é a grande comissão, por que Deus, o que Ele espera de você, o que é uma mentalidade religiosa e o que é uma mentalidade de filho de Deus, amém? E o que é o governo de Deus, porque Deus nos chama para governar em vida. Então quando você crê, aceita esse governo do reino de Deus, e você entende que foi chamado para governar em vida, tem alguns posicionamentos que você tem que ter. E aqui eu quero só trazer 3 e a gente encerra. Amém? Dá um amém aí, tá tudo certo? Amém. Você que está em casa, dá um amém aí. Primeiro ponto. Assume valores reais para seu comportamento. Assume valores reais. Você não faz parte de um reino? Você não está trabalhando para manifestar o reino de Deus? Então você assume valores reais para manifestar o reino. E que isso afeta seu comportamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for, fala assim comigo, verdadeiro. Amém. Tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo que de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu coloquei como primeiro ponto aqui, assumir valores reais para a sua vida e que afetam o seu comportamento é fundamental para você viver o governo do reino de Deus na sua vida. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre. Sabe o que está faltando hoje nos nossos dias? Eu não estou dizendo lá fora, tá, gente? Eu estou falando dentro da igreja. Falta nobreza e verdade. Repita assim comigo, nobreza e verdade. Deixa eu trazer aqui para o nosso dia a dia. O que é uma nobreza? A gente assimila muito essa palavra com o rei, né? Vocês devem ter escutado muito isso, né? Um rei, ele era nobre, reto, justo. A gente já ouviu isso. Agora, a Bíblia diz, quem que é rei dos reis? Jesus. Agora, Deus estabeleceu nós como reis e sacerdotes. Então, Ele espera de nós nobreza e verdade. Porque um rei justo, ele governa com justiça, equidade e nobreza. Sabe o que é nobreza, gente? E falta muito hoje nos relacionamentos. Sabe o que é nobreza? Cara, quem vai ser a pessoa nobre que vai abrir mão das suas vontades para que a outra fique com a maior parte? Sabe aquela coisa simples e que é extremamente profunda e que afeta todas as nossas relações? Cara, puxa vida, eu tenho, sei lá, só um bom celular. Cara, sabe o que é nobreza? Você fala assim, cara, acho que eu vou deixar com a minha esposa. Sei lá, acho que ela vai usar mais, eu vou deixar o melhor com ela. Isso é nobreza. Você está conseguindo compreender? Caramba, minha esposa está mais cansada. Puxa, ela está numa corrida, né, com os filhos. Cara,
A prioridade do carro é com você. Fica com o carro. Falta nobreza dentro da igreja. Sabe o que é nobreza? Ah, meu Deus. Deus espera que nós sejamos nobres. Sabe o que é nobreza? Você fala assim: eu sei que a mensagem do evangelho está indo longe, eu posso abrir mão de algo. Deus, está aqui, ó. Estou fazendo essa oferta especial para o Senhor. Isso aqui na minha mão só é um bem material, mas na mão do ministério do solo fértil vai produzir frutos. Sabe, falta nobreza no nosso dia a dia, nas nossas relações com a esposa, nas nossas relações com as nossas ovelhas. Sabe o que é nobreza? É você falar assim: gente, é você ter sensibilidade e entender o que está acontecendo na tua célula. Tem gente que nem sabe os problemas dos outros dentro da célula. Gente, essa é uma verdade. Quem dirá, às vezes não sabe nem coisas básicas, quem dirá se a pessoa está com um problema? Como que você vai exercer nobreza? O texto diz aqui, o texto diz sobre nobreza e verdade. Tudo que for nobre, tudo o que for verdadeiro. Sabe o que falta hoje? Verdade dentro da igreja. Sabe uma coisa, assim ó, de verdade, a pessoa fala assim: não, eu creio no Senhor, eu caminho com o Senhor há anos, mas para mim, Eduardo, isso é algo muito particular meu. O que mais me assusta é pessoas que dizem que seguem um Jesus, que é a verdade absoluta, mas essas pessoas não são verdadeiras. Porque quando o texto está dizendo aqui, ó, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Fala das nossas relações. Aqui nós já estamos acabando. Fala de como nós lidamos com as coisas, como eu lido com o meu irmão, como eu lido com as situações. Tem que ser na verdade. Na verdade. O reino de Deus, ele trabalha na transparência e na verdade. E eu vou fazer aqui em nome de Jesus: escute o pastor de vocês. Gente, o pai da mentira é o diabo. E nos últimos anos, o que eu mais escutei foi mentira dentro da igreja. E o pai da mentira não é Deus, é Satanás. Sabe? E vocês sabem muito bem o que é mentira. Você que está em casa, você sabe muito bem que é mentira. É você falar uma coisa aqui e pelas costas você falar outra. Você não foi verdadeiro, você não falou a verdade. E o pai da mentira é o diabo. Isso aqui é o beabá, gente. Nós temos que ser verdadeiros. Mentira é pecado. Segundo, escolhe atitudes reais para os seus relacionamentos. É o que eu estava falando. Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ou seja, para você ser verdadeiro e nobre, muitas vezes você vai falar coisas que não agradam uma pessoa, sim ou não? Talvez pelo excesso de verdade que você tenha, você possa até ofender alguém que ainda não tem um coração tratado. Mas tudo bem, aqui o texto já nos ensina. A gente vai se perdoar, a gente vai se amar, a gente vai se consertar, mas a gente caminha na verdade. O problema é não ser verdadeiro, o problema é mentir. E quando você mente para alguém, o problema fica lá com você. Você que foi enganado, meu filho, Deus te justifica e segue a vida. Agora, é uma tristeza ver pessoas dentro da igreja que mentem. É terrível, é triste para um pastor, isso. E como eu falei, a terceira que eu terminava, depois a gente vai dar sequência nisso. Está sendo abençoado? Amém. Terceiro ponto, para você viver esse governo no reino de Deus na sua vida: torna a palavra real para seus compromissos. Está vendo que uma coisa caminha com a outra aqui, né? Assume valores reais para seu comportamento, e que daí envolve ser verdadeiro, ser nobre, ser correto, ser puro, ser amável, né? Tudo que é excelente e que seja digno de louvor você precisa fazer. O segundo, escolhe atitudes reais para os seus relacionamentos, ou seja, você é verdadeiro, se precisar perdoar, se precisar ajustar, você vai fazer isso. E terceiro, torna a palavra real para seus compromissos. Deus mente? Jesus mentiu? E por que crente dentro da igreja tem que mentir e ser falso? A gente tem que se arrepender hoje aqui na oração que eu vou fazer.
Olha o que diz em Mateus, último versículo que eu quero ler com vocês, Mateus 5:37. Um pouquinho. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sabe o que a Bíblia está ensinando aqui? Se você falou para alguém que você, olha, irmão, eu vou orar com você toda segunda-feira até o final do ano. Irmão, você cumpra isso. Se você falou assim, olha, eu vou comprar e eu vou dar isso aqui para você, você semear na tua vida. Você cumpra isso. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Você chega e diz, cara, eu amo, nossa, que incrível que você é, meu irmão. Nossa, como eu te amo, como a nossa aliança é maravilhosa. Cara, seja fiel ao que você está falando para essa pessoa. Você chegou lá no seu trabalho, você assinou um contrato e você disse lá, eu vou chegar aqui sempre 8 horas, vou cumprir com essa carga horária, você cumpre até o final. Porque o que eu vejo muitas vezes, a pessoa começa bem e aí já vai largando, vai atrasando, aí atrasa de novo, arranja desculpa. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Venha e fala a verdade para as pessoas. Alguém já foi enganado aqui? Alguém já falou mentira para vocês? Gente, é terrível. E é uma indignação que dá em nós, é ou não é? Mas a minha palavra aqui, eu não estou militando em causa própria, porque eu tenho um coração tratado, está tudo certo, eu estou na verdade. O problema é que eu preciso alertar a igreja, porque tem gente dentro da igreja mentindo, sendo falso, e isso é errado. Então torna a palavra real para os seus compromissos, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso vem do diabo, gente. Vocês estão aqui comigo? Ah, fulano e tal mentiu para mim. Isso vem do diabo. Ah, porque uma pessoa falou para mim que era isso, daí eu fiquei sabendo lá pelo irmão da célula que foi e falou outro. Isso vem do maligno. Você veio e falou essa semana um negócio para o Miguel, na outra semana foi lá e falou para outra pessoa ao contrário disso. Isso vem do maligno. É ser verdadeiro. E sabe o que é o mais triste? Não é uma pessoa que mente e depois confessa que mentiu. É você ser pego na mentira. E isso é feio. É ou não é? A pessoa vem, mente para você, e depois você vai lá, meu Deus, vê alguma coisa, sabe alguma coisa, alguém vem e expõe para você, você vê e fala, puxa, a pessoa mentiu, cara. É muito triste isso. E eu, como pastor dessa casa, eu preciso alertar. É Bíblia isso. Posso ouvir amém? A gente está no início de coisas que nós precisamos entender de como manifestar o reino. Então, você não vai sair esse ano cumprindo a grande comissão, evangelizando de qualquer forma. Mas você tem que ter um caráter, você tem que ter ordem, você tem que ter sensibilidade no espírito e você tem que ter clareza da Bíblia, do que você está fazendo. Vamos ficar de pé? Imagina atrasar? Amém? A mensagem mais pregada nesse tempo precisa ser da manifestação do reino de Deus. Eu vou dar continuidade a essa mensagem na sequência. Vamos ver como é que vai ser com a apóstolo, mas eu vou terminar e eu quero que você não falte, em nome de Jesus. E como é importante a gente pensar, porque olha só, gente, eu fico pensando assim, Deus nos chamou para fazer discípulos, sim ou não? Mateus 28:20, grande comissão. Tem a manifestação do reino de Deus. Já parou para pensar que tudo isso se dá nas relações? Você não vai lá pregar o evangelho para um carro, você não vai falar com um objeto, é tudo nas relações. E depois eu comecei a falar, puxa, mas então eu preciso meditar mais profundo, como eu devo me relacionar com o meu irmão? E a Bíblia, ela é encharcada de ensinos de como nós devemos tratar os nossos irmãos e como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Eu não vou nem ler, mas eu vou ler o que está aqui no meu esboço da outra mensagem. Já para pensar nisso? Isso fala do aspecto do reino de Deus. A Bíblia nos fala sobre más companhias, que as más companhias corrompem, né, os bons costumes. A Bíblia diz sobre cuidado com amizades que afastam você de Deus. A Bíblia fala sobre amigo verdadeiro que edifica e confronta. A palavra de Deus diz que nem todo mundo que está perto é amigo. A Bíblia fala sobre ter cuidado com as pessoas iradas e tóxicas. A Bíblia fala sobre amizades que revelam um coração. A Bíblia fala sobre fidelidade, que a fidelidade é a marca de um verdadeiro amigo.
E tem muitos mais outros textos que nós vamos estudar aqui. Sabe por quê? Porque a gente tem que se preparar para as relações. A gente tem que ter discernimento. Nem sempre aquela pessoa que está mais perto é a que vai te levar para mais perto de Jesus. Nem sempre a pessoa que se diz tua amiga é realmente uma amiga. Talvez vai estar te prejudicando. E a gente precisa do quê, gente? Discernimento de como lidar com todas essas relações. Vocês estão conseguindo compreender isso? Esse é um ano para a gente crescer muito e amadurecer muito. Aleluia.